Irmãos, por gentileza, coloque-se em pé. Vamos fazer uma exposição no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. Todos acharam, irmãos? Vamos fazer uma leitura em uníssono, em uma só voz. Eu estou aqui com a atualizada, acredito que seja atualizada ali também na tela. Se tiver sua Bíblia com atualizada, você lê para a sua Bíblia. Se não tiver, acompanhe por gentileza aqui no Data Show. Vamos iniciar? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mais uma vez, irmãos, o versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí também o teu coração. Amém, irmãos. Podem sentar, por gentileza. O tema, irmãos, da mensagem dessa noite é uma pergunta que nós extraímos exatamente aqui do versículo 21 dessa porção da Sagrada Escritura que separamos para refletir. O tema é: onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Baseado em Mateus capítulo 6, do 19 ao 21. E com o tema, irmãos, irei introduzir o sermão justamente com essa pergunta: onde é que está o seu coração? E você talvez possa até pensar: mas que pergunta esquisita, pastor, porque o meu coração está aqui do lado esquerdo do meu peito. Se você colocar a mão aí, coloca aí, irmão, a mão no peito aí do lado esquerdo aí, vai estar batendo, né? Não é verdade? Se não estiver batendo, tem alguma coisa errada, não é verdade? É para estar batendo, né? Está batendo aí então, irmão? Glória a Deus, glória a Deus. Então está tudo certo, né? Só que não é desse coração que eu estou falando, irmãos. Não é desse coração que a pessoa de Jesus Cristo está falando aqui. Na realidade, a reflexão que eu gostaria de trazer não é sobre o coração, esse órgão que pulsa dentro do nosso peito. Não. O que eu gostaria de pensar com vocês e meditar é exatamente o que o nosso Salvador está meditando com os seus discípulos: é o que é que controla as ações da sua vida? O que é que te inspira a viver? O que é que te inspira a levantar cedo todas as manhãs? Qual é o seu porto seguro? Qual é o lugar onde você deposita a segurança da sua vida? Onde é que está o seu coração? Onde é que está a essência da sua vida, onde você direciona o seu pensamento, a sua própria existência? Essa é a questão. Eu separei algumas questões aqui, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Talvez vocês que são jovens, que estão ouvindo a minha voz nessa noite, talvez o seu coração esteja baseado na sua própria juventude. Afinal, o jovem tem uma vida inteira pela frente que pode desfrutar das diversas maneiras que o mundo tem a oferecer. Afinal, o jovem pode perder tempo com qualquer coisa porque ele tem muito tempo para gastar, não é verdade? Ou talvez você, homem maduro que me ouve nessa noite, talvez o seu coração esteja apontado e direcionado apenas para o dinheiro. Talvez você levante das suas manhãs pensando de todas as formas, usando toda a sua inteligência e toda a sua força, pensando em quais meios possíveis e necessários para conseguir acumular mais e mais e mais e mais dinheiro. Afinal, irmãos, ter uma conta gorda e verde no final do mês é algo que é muito bom, não é verdade?
Ou talvez você, mulher que está aqui nessa noite, tenha escutado a minha voz, talvez o seu coração esteja direcionado para o sucesso ou para o poder. Afinal, nós vivemos hoje na era do empoderamento feminino, onde a mulher, ela pode e deve conquistar o mundo todo. O mundo todo deve estar debaixo dos seus pés, pois em nada a mulher é inferior ao homem. Então, talvez as mulheres hoje tenham essa necessidade de demonstrar esse controle total sobre a sociedade. Afinal, toda mulher quer ser empoderada, não é verdade? Para onde é que, irmãos, que a sociedade está direcionando o seu coração? Para onde é que Satanás e para onde é que o mundo está direcionando as intenções dos seus pensamentos, os seus sonhos, os seus projetos? Para onde eles estão apontando? Para onde eles estão apontando? Se você parar para fazer uma reflexão, irmãos, e eu trouxe aqui 3 exemplos simples. Eu poderia dar vários outros exemplos de maneiras como o homem tem desvirtuado a necessidade por Cristo que temos hoje em dia. Nós criamos com os nossos corações inúmeras maneiras de desvirtuar uma única realidade que precisamos ouvir nessa noite. Ou eu tenho Cristo, ou eu não tenho absolutamente nada. Ou eu tenho Jesus Cristo no meu coração, na minha vida, ou eu estou totalmente perdido. Mas a despeito, irmãos, dessa realidade que vemos aqui, nesses 3 simples versículos que acabamos de ler, o mundo, Satanás, a nossa carne, o nosso coração caído, tem nos enganado dia após dia em colocar em outro que não Cristo o controle, o porto seguro, a segurança das nossas vidas. Diante dos nossos olhos, irmãos, está um texto bastante profundo. Aqui nós vemos 2 ordens que são completamente opostas. Versículo 19, versículo 20 traz propostas antagônicas, totalmente divorciadas. Uma é uma ordem negativa de não acumular tesouros na terra. A outra, no versículo 20, uma ordem positiva de, ao invés de acumular tesouros na terra, você precisa guardar e acumular tesouro nos céus. São propostas diferentes, são propostas contrárias, e que Cristo dá à disposição do homem ao poder de escolher. Para qual direção você vai seguir? Qual tipo de tesouro você vai guardar? Para onde o seu coração irá apontar? Terra ou céu? Cristo ou pecado? Precisamos olhar para esse texto. Aqui temos 2 estilos de vida totalmente opostos. Primeiro, um coração totalmente entregue às coisas desse mundo, à riqueza, ao poder, ao sexo, às drogas, ao pecado. No versículo 20, nós vemos um coração totalmente oposto do que há no versículo 19, mas um coração que se preocupa unicamente em acumular tesouros para a eternidade. 2 caminhos são apontados aqui por Jesus. Um caminho leva para a condenação eterna. Na verdade, o merecimento daquele que guarda a sua vida e o seu coração nos tesouros terrenos, da mesma forma como esses tesouros irão perecer, a alma e o coração dessa pessoa também irá perecer. No versículo 20 nós vemos um caminho totalmente diferente. Afinal, a pessoa do versículo 20, ela acumula tesouros para a eternidade. E mesmo que ela não contemple neste plano, esses tesouros guardados por Cristo, o verão completamente na glória que há de vir, em nome de Jesus. 2 escolhas completamente diferentes e completamente opostas. Interessante que os verbos utilizados por Cristo são os mesmos. Não acumuleis, no versículo 20, e acumuleis, apesar que a tradução está aqui como ajuntar, mas o verbo é o mesmo. É a ideia de não entesoure, não acumule, tanto no 19 e acumule no versículo 20. A diferença aqui é apenas essa partícula não. No 19 eu tenho não entesoure, não acumule. No versículo 20, Jesus tira o não, e o sentido
muda totalmente. E não apenas o sentido do texto que Jesus aponta aqui, mas a destinação do coração e da alma de todos aqueles que estão inclinados a seguir a primeira ou a segunda ordem. O destino que as ordens, estilo de vida, caminhos, escolhas se apresentam são totalmente diferentes e irão interferir diretamente, meu querido, minha querida, na sua eternidade. Eu preciso, meu irmão, que você preste muita atenção na exposição desse texto, porque a escolha que fazemos nos nossos dias, que fazemos hoje, elas vão impactar diretamente na nossa eternidade. Onde está o meu e o seu coração? Onde está o meu e o seu coração? A primeira coisa que eu gostaria de observar com os irmãos é logo no versículo 19, eu peço que os irmãos coloquem os olhos no texto. Jesus vai dar uma ordem. Perceba que o verbo aqui está no imperativo, que indica um comando. Jesus diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Antes de a gente analisar mais detalhadamente esse versículo, é importante, irmãos, que a gente compreenda que essa passagem, ela está no meio de um sermão bastante famoso pregado por Jesus, que é o Sermão da Montanha. Lembrem que Mateus, o autor desse evangelho, ele se preocupa em apresentar Cristo como um rei. Ele se preocupa em mostrar a Cristo como aquele que iria impetrar o seu reino nesse mundo. E o que olhamos aqui a partir do capítulo 5 desse livro, é esse rei sentado no monte, e ele começa por meio do Sermão da Montanha a proclamar o código de ética do seu reino. Os súditos do grande rei devem observar esse sermão, devem observar as lições extraídas desse sermão como seu código de ética, de conduta e de vida. O Sermão da Montanha deve ser observado por cada crente e praticado com zelo. E dentro aqui desse sermão, onde Cristo expõe sobre várias realidades, ele vai interpretando a lei, vai trazendo questões práticas para os seus discípulos. Ele entra aqui exatamente no cerne da questão e na grande pergunta que o homem precisa responder: quem é o meu Deus? Quem é que controla as minhas ações? Quem é que controla os meus sonhos, os meus projetos, os meus pensamentos? O que eu vou fazer logo amanhã? E Jesus vai dizer, primeira coisa: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. O que nós vemos aqui, irmãos, logo como primeira lição que eu posso extrair desse texto, é que Cristo está exigindo dos seus discípulos, nesse contexto em Mateus, e exige dos nossos corações hoje, que os seus discípulos andem na contramão do mundo. Perceba que essa ordem negativa aqui está dentro de um contexto. Jesus aqui não está trazendo palavras ao léu, não está trazendo palavras aleatórias, mas ele está trazendo lições práticas para a vida daqueles discípulos e também para as nossas vidas. Cristo está dizendo aos seus discípulos: olhe para o mundo, não ande como ele. Se vocês olharem para os fariseus, se vocês olharem para os líderes religiosos, se vocês olharem para as pessoas, elas gastam a sua vida acumulando riquezas, elas gastam a sua vida acumulando tesouros nessa terra. E de fato, irmãos, muitas vezes nós nos perdemos nessa ideia. Quantas vezes nós não nos perdemos preocupados com coisas terrenas? Quantas e quantas vezes nós não perdemos noites de sono por conta de coisas que são pó e que são palha? Quantas e quantas vezes, irmãos, nós não nos vemos ansiosos, depressivos, com medo, por conta de coisas que se limitam a esse plano? Jesus está dizendo: você é meu discípulo, você faz parte do meu reino, você é meu súdito, então você precisa andar na contramão do mundo. Mateus 16, 24 a 26, o nosso mestre vai dizer: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto
Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achará. Agora o verso 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Do que adianta, irmãos, todo esse movimento em acumular tesouros na terra, em acumular conquistas na terra, em colocar os seus olhos, o seu coração, a sua vida, gastar totalmente as suas forças em prol de coisas que irão perecer logo amanhã? É o que Jesus está dizendo aqui. Ser discípulo de Cristo, irmãos, exige um custo. Mas presbítero, pastor, né? Mas pastor, eu vou me acostumar, irmãos, com isso. Mas pastor, quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele não paga todo o preço? Sim. Não estou dizendo que você tem que pagar um preço para ser salvo. Eu estou dizendo que você precisa, que o ser discípulo de Cristo te exige um custo. Que custo é esse? Aquele que perder a sua vida, a encontrará. Onde está, meu querido, minha querida, o seu coração? Onde está, meu querido, minha querida, o seu coração? O que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ter o sucesso, ter o poder, ter o dinheiro, ter casa, ter carro, ter fazenda, ter propriedades, ser bem sucedido? Do que adianta se a sua alma está presa? Do que adianta se sua alma está sedenta por liberdade e por salvação? E eu sei exatamente que você sabe do que eu estou falando. Porque nada, irmãos, que esse mundo tem a oferecer aos nossos corações, nada pode me satisfazer plenamente. Apenas a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo pode me satisfazer totalmente, mesmo que eu não tenha nada. Se eu tiver Jesus Cristo, eu tenho absolutamente tudo. Absolutamente tudo. O Evangelho, irmãos, exige dos discípulos de Cristo renúncia radical. O Evangelho vai custar a sua vida. O Evangelho vai custar a sua vida. Presbítero, pastor André, eu vou me acostumar. Cristo é contra as pessoas que são ricas? Não. É pecado ter dinheiro? Não. É pecado querer ser bem-sucedido? Não. A questão está no verbo que Jesus usa aqui. Não acumuleis. O que ele quer dizer com isso? Não seja a riqueza, ou, sendo ainda mais profundo, não sejam as coisas deste mundo o centro do seu coração. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Entende? O problema é eu amar qualquer coisa a mais do que a Cristo. O problema é eu colocar nas coisas desse mundo, passageiras, palha, que são pó, uma segurança última que só Cristo merece ter, e colocar no meu coração as coisas desse mundo, no trono do meu coração, lugar esse que apenas a pessoa de Jesus Cristo deveria ocupar. O versículo vai continuar, irmãos, e Jesus vai dizer: não acumuleis para vós outro tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Qualquer coisa, irmãos, que eu busque nessa vida a revelia de Cristo é palha. Qualquer coisa, não importa o que seja, fora de Cristo, é palha, é pó, não vale de absolutamente nada. Às vezes nós nos orgulhamos das nossas conquistas, e até bom, né? Às vezes Deus dá bênçãos para a gente, não é verdade? Deus dá bênçãos. Deus me dá uma casa, me dá um carro, me dá um emprego novo. Isso é bênção de Deus. Só que quando eu pego essa bênção e transformo em maldição na minha vida, como é que é isso, pastor? Quando eu pego essa bênção que Deus dá e transformo em um ídolo no meu coração, transformo em um Deus no meu coração, a tal ponto de que se Cristo não me der, então eu me desvio,
Se Cristo não concedeu o que eu estou pedindo, logo Ele não é o Deus que eu ouvi. Se Cristo não atender a minha oração nesse aspecto, então Ele está morto. Não. Onde está o seu coração? Perceba, irmãos, o que Salomão falou em Eclesiastes 2, do 8 a 11. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis, de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Versículo 11 ele vai concluir: contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito do que se faz debaixo do sol. Os tesouros guardados, entesourados, trancados às 7 chaves do meu coração, eles não suportam o tempo. Eles não suportam a brevidade da vida. Eles não suportam a corrosão que há nas traças, ou a vulnerabilidade que há em um simples assalto. Às vezes a gente passa uma vida para comprar um carro, não é? Em uma noite pode chegar um abençoado, né, para não falar outro nome, quebrar o vidro e levar. Ou não pode acontecer? Pode. Alguém aqui já foi assaltado? Alguém aqui já teve esse desprazer de ser assaltado? A revolta que dá. O que Cristo está dizendo é: os tesouros que eu acumulo nessa terra são frágeis. Eu não posso colocar a segurança última da minha alma e do meu coração em coisas que são frágeis, em coisas que são pó. Isaías 55, 1 e 2: a todos vós o que tem de sede, vinde às águas, e vós o que não tem de dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não se satisfaz. Os tesouros dessa terra, meus queridos, não vão te trazer felicidade. Os tesouros dessa terra, meu irmão, não vão lhe trazer satisfação. Eles podem te enganar. Eles podem te trazer uma falsa satisfação. Mas essa satisfação é ilusória. Essa satisfação é temporária. Esse gozo, essa alegria que está no seu coração, ele é logo ali, logo vai acabar. Na primeira corrosão da vida, tudo isso que você acumulou vai para a cinza, vai para o pó, vai para o lixo. Porque os tesouros que nós acumulamos nessa vida são frágeis, são fracos, são pó. O homem sem Deus busca desesperadamente satisfação em coisas que não são a pessoa de Jesus Cristo. Entretanto, o fim dele será um terrível e profundo vazio. Sabe qual é o grande problema de você colocar o seu coração em entesourar coisas nesse mundo? O final é que você estará vazio, sem os seus tesouros terrenos e pior, sem Cristo. Sem Cristo. Não é exatamente isso que o pecado faz, irmãos? Não foi exatamente isso que o pecado fez com Adão e Eva no jardim? Quantos pecados foram necessários para Adão e Eva serem expulsos do jardim, irmãos? Quantos pecados foram necessários? Um pecado. Um pecado. A proposta foi de satisfação. A proposta foi de querer ser como Deus. A proposta foi de querer ser igual a Deus.
E no primeiro deslize de Adão e de Eva, eles perderam tudo. Não se tornaram como Deus e perderam a comunhão com o Senhor. Da mesma forma, queridos, tudo o que eu coloco no meu coração, que não for na pessoa e na obra de Jesus Cristo, ela é palha, ela é pó, ela vai perecer logo amanhã. Vamos continuar, versículo 20, coloque seus olhos por favor. Leiam para mim, por gentileza, versículo 20, enquanto eu bebo uma água aqui. Versículo 20. O discípulo de Jesus Cristo, irmãos, ele não tem nada a ver com o mundo. O salvo em Cristo Jesus, ele não tem qualquer relação com as coisas desse mundo. Do contrário, o olhar do discípulo de Cristo está para a eternidade. O olhar do discípulo de Cristo não está em ajuntar tesouros na terra, não, mas em ajuntar uma herança escatológica, uma herança final, que será reservada apenas para os eleitos de Deus. Os olhos e o coração do povo de Deus está simplesmente em Cristo. Igreja, o que é que te satisfaz a sua alma? O que é que alegra o teu coração? O que é que te faz levantar cedo de manhã e cantarolar? Olhar para o sol e engrandecer, olhar para o céu, as nuvens e louvar a quem? A Cristo. Porque Jesus Cristo é o único motivo da minha alegria, da minha felicidade, do meu gozo. É Jesus Cristo que deve ser o grande motivo da minha felicidade, irmãos. Apenas Jesus Cristo pode ocupar no meu coração o lugar em que nenhum tesouro nesta terra pode ocupar. Apenas Jesus pode sentar no trono do meu coração e reinar. E não apenas reinar, me satisfazer completamente. Porque apenas Jesus Cristo, meu querido, apenas Jesus Cristo pode satisfazer todas as minhas necessidades. Apenas Jesus Cristo pode satisfazer completamente todas as minhas necessidades. E mesmo que me falte os bens, mesmo que me falte a fama, mesmo que me falte o poder, mas se eu tiver Jesus Cristo, eu tenho absolutamente tudo, meus irmãos. Se eu tiver Jesus Cristo, se o sangue de Jesus Cristo lavou os meus pecados, então eu tenho gozo sempre eterno. A minha alegria não vai terminar amanhã, muito pelo contrário. Como diz a palavra do Senhor, o choro ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem. Presbítero André, pastor André, eu vou me acostumar com isso. Pastor André, eu tenho Cristo. Você está dizendo que Jesus ele supre todas as minhas necessidades. Sim. Mas ainda eu estou chorando. Diante do sofrimento, diante das dificuldades da vida, eu ainda continuo chorando. Sabe o que é de maravilhoso, irmãos? Sabe o que é de maravilhoso e a grande questão do viver em Cristo é que o crente é feliz mesmo chorando. O crente é feliz mesmo sentindo dor. O crente é feliz mesmo dando tudo errado. Porque a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso gozo não tem nada a ver com esse mundo, irmãos. A nossa alegria, a nossa satisfação, os tesouros que estamos ajuntando, não com a força do nosso trabalho, mas com a força do trabalho de Cristo, não com a força das nossas mãos, mas com as mãos poderosas de Jesus Cristo, estamos ajuntando tesouros eternos,
Tesouros que não haverá nenhuma traça, nenhuma ferrugem, nenhum ladrão vai roubar. Eu posso ter a certeza absoluta que Cristo, como meu Salvador, acumulará tesouros eternos nos céus com Ele, e lá ninguém terá acesso, apenas eu e o meu Senhor. Apenas eu e o meu Senhor. Meu querido amigo, meu querido irmão, olhando um texto como esse, eu preciso fazer essa pergunta. Nós desejamos a Cristo, irmãos, nessa mesma intensidade como desejamos as coisas desse mundo? Eu busco a Cristo com essa mesma intensidade como eu busco as coisas desse mundo? Se eu conseguir responder essa pergunta, eu vou conseguir identificar se o meu coração está no versículo 19 ou se o meu coração está no versículo 20. O que Cristo representa para você, meu irmão? O que Cristo representa para você, meu irmão, minha irmã? Será que Jesus Cristo é a única razão do seu viver? Será que Jesus Cristo é o único motivo de fazer você levantar de manhã cedo? Quem é a razão do seu viver? Quem controla os seus pensamentos? Quem guarda o seu coração? Quem está sentado no trono da sua alma? O olhar da igreja, irmãos, não pode estar nas coisas desse mundo. O olhar da igreja deve estar para a cruz. E entender que na cruz de Cristo eu encontro todo o conforto, alegria e gozo que eu não vou encontrar em nenhum outro lugar. Não importa quão brilhante, lindo, cheiroso que as coisas desse mundo nos apresentam, nunca vai chegar nem perto da satisfação que temos em Cristo Jesus. Onde a traça, o texto vai continuar, versículo 20, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Diferentemente, irmãos, dos tesouros da terra, onde eles são facilmente perecíveis, eles são palha, eles acabam, são pó. Os tesouros guardados na pessoa de Jesus Cristo, eles são eternos, eles são fortes, eles são firmes, eles são eternos. Será que é uma comparação justa eu pegar os tesouros na terra e compará-los com Jesus Cristo? Faça essa comparação no seu coração. Coloque suas mãos assim. E imagine, na mão direita está Jesus e na mão esquerda está tudo o que você planeja na sua vida. Eu consigo comparar? Qual é o grau de importância que eu coloco em Cristo e os tesouros da terra? Crente, você pode estar seguro de que sua salvação em Cristo Jesus, o seu tesouro guardado, comprado com um altíssimo preço, não foi com prata ou ouro, que são facilmente corrompidas pelo tempo, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, sem defeito. O sangue dele que foi vertido na cruz, ele garante um tesouro eterno para você, meu irmão. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu posso ter plena certeza, irmãos, que os tesouros que acumulamos dos céus, eles não vão se deteriorar, porque o próprio Cristo prometeu. E aqui, irmãos, eu não estou falando de um político, aqui eu não estou falando de um mentiroso, aqui eu estou falando do verbo de Deus, que disse haja luz e houve luz.
Da mesma forma que é impossível Deus dizer haja luz e não haver luz, é impossível que os tesouros acumulados pela igreja do Senhor nos céus se corrompam com o tempo. Impossível. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Isso é uma certeza. Isso é uma certeza de salvação para todos aqueles que confiam em Cristo Jesus. Gostaria de convidar a diaconisa Silvana e o irmão Jeter. Eles vão tocar uma música. Eu peço que vocês não olhem para mim, nem tampouco para eles. Eu quero que você olhe para o seu coração. Mas, pastor, eu não tenho olho de raio-x, não vou conseguir ver o meu coração. Olhe para a sua alma, meu irmão. Enquanto esse louvor será tocado, preste atenção nessa letra, feche seus olhos, preste atenção nessa letra, olhe para o seu coração e medite nessa letra. Escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo. Ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é Ele é a razão pela qual eu vivo, será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver.
vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Será o meu tesouro até eu morrer. Versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Meu querido, eu preciso fazer algumas perguntas para você. Uma escolha você precisa fazer nessa noite, meu irmão. Uma escolha você precisa fazer nessa noite, meu querido. Cristo ou o mundo? Cristo ou o pecado? Os tesouros eternos ou os tesouros que se corrompem? A sua eternidade, meu querido, depende dessa resposta. Se você escolher os tesouros do mundo, da mesma forma como esses tesouros irão se corromper, a sua alma infelizmente também irá se corromper. Mas se a opção do seu coração for Cristo Jesus, então você acumulará tesouros eternos nos céus e haverá segurança para a sua alma por toda a eternidade. Não saia daqui dessa noite sem responder essa pergunta. Talvez você possa dizer: mas pastor, eu tenho muita resistência à religião, eu tenho muita resistência à igreja, eu tenho muitas acusações a fazer contra a igreja. Você pode ter várias acusações contra a igreja, contra pastores, contra líderes, mas qual acusação você tem contra Jesus Cristo? O que é que Jesus Cristo te fez? Que pecado é esse? Que tesouro é esse que está tão encravado no seu coração, que é mais importante do que Jesus Cristo? Você não percebe que você precisa desesperadamente dele, meu irmão? Eu preciso fazer uma pergunta. Se há alguém aqui nessa noite que entendeu a mensagem, e que nessa noite ouviu a voz não deste pastor, mas ouviu a voz do Espírito Santo no seu coração, e nessa noite você quer dizer sim para Jesus, dizer sim a esse tesouro eterno. Não estou dizendo sim para a religião ou sim para qualquer outra coisa, eu estou dizendo sim para Jesus. Se alguém nessa noite que está cansado do pecado, das mazelas que o mundo tem colocado todos os dias na sua vida, eis uma aqui que nunca vai lhe desapontar. Eis uma aqui que vai guardar a sua alma. Eis uma aqui, meu querido, que vai lhe dar satisfação plena, que não tem nada a ver com esse mundo. Eis uma aqui que pode mudar e que mudará com toda certeza a sua vida. Se você quer dizer sim para esse Jesus Cristo, levante uma de suas mãos. Se tem alguma alma que está cansada, vinde todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, diz o nosso mestre. Se existem almas cansadas,
que precisam acumular tesouros urgentemente nos céus, levante uma de suas mãos. Nós queremos orar por você. Se existe alguém nessa noite que precisa se reconciliar com Cristo, levante uma de suas mãos. Nós queremos orar por você. Se não há ninguém, eu faço essa pergunta para os crentes. Crente, você que tem olhado mais para o mundo do que para Cristo, você que tem se preocupado mais com as coisas temporais do que com a eternidade, essa mensagem também é para você. Se o seu coração está mais voltado para as coisas que são palha do que para as coisas que são eternas, eu também te convido a orar nessa noite. Se você precisa mudar a chave do seu coração, eu te convido também para vir aqui na frente. Se você precisa mudar a chave do seu coração e dizer assim: Senhor, eu estou olhando muito para o mundo, eu preciso olhar mais para o Senhor, vem aqui na frente e nós também iremos orar por você. Se tem alguém, pode vir. Se não tem, então o Espírito Santo está entendendo que todos estão olhando unicamente para Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar, irmãos. Senhor, eu quero te louvar. Quero te louvar porque o teu Espírito Santo falou poderosamente aos nossos corações nessa noite, Senhor. E creio que a mensagem do Evangelho que foi lançada, ela não volta vazia. Podemos não ver agora, podemos não contemplar com os nossos olhos exatamente agora, mas essa mensagem vai impactar tanto, Senhor, vai incomodar tanto, Senhor, que ela vai frutificar, não apenas em quem não reconhece o Senhor como Salvador, mas na igreja do Senhor também. Que os nossos olhos não estejam apenas nos tesouros dessa terra, mas estejam em Cristo, porque a nossa segurança, meu Deus, está no Senhor. E me perdoe, Deus, me perdoe, Senhor, por todas as vezes que eu coloquei o meu coração nessa terra, em vez de colocar nas tuas mãos, Senhor, em vez de colocar nas tuas mãos, Senhor. Guarda, protege as nossas vidas e os nossos corações, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Quero chamar a diaconisa aos avisos. Mas antes, antes vai fazer a oração e a bênção apostólica. Chama o pastor Jorge. Vamos fazer a oração final. O pastor impetra também a bênção apostólica. Depois a diaconisa Ariadne vai fazer os avisos. E após os avisos, pós-lúdio, encerramos o culto dessa noite. Graças e paz, irmãos. Vamos ficar de pé. Oremos ao Senhor. Ó Deus e Pai que está nos céus, em cuja presença nos encontramos, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós te agradecemos, Pai Santo, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de servir a Ti, Senhor, de cultuar o Teu nome, de exaltar louvores, Senhor, e também ouvir a Tua palavra, Senhor, que certamente veio aos nossos corações. Como disse aqui, Senhor, o Teu servo, que essa palavra incomode, Senhor, as nossas vidas, para que encontremos em Cristo, Senhor, o direcionamento para as nossas vidas. Abençoa esses irmãos esta noite, abençoa esta igreja, dá-nos uma noite de paz, uma semana também abençoada e guiada pelas Tuas mãos. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor do nosso Deus, nosso bom, eterno e poderoso Pai, as bênçãos, as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e todo aquele que recebe em nome de Jesus diz amém.